Saudações mais uma vez a vocês que nos assistem pelos canais de streaming ou até mesmo pelo canal do YouTube. Meu nome é Fernando, eu sou diretor de marketing da Viturbana e mais uma vez estou aqui com o episódio do Viturbana Talks, uma iniciativa da incorporadora Viturbana que nasceu do desejo de construir espaços funcionais e atraentes feitos por pessoas e para pessoas. Neste episódio, eu tenho a honra de trazer em dose dupla 2 convidados, que obviamente aqui é sempre um bate-papo, a gente vai falar muito sobre o urbanismo, mas a gente sempre vai trazer assuntos sobre lifestyle, cultura, lazer, entretenimento, aliás, tudo que move essa grande São Paulo. E é com prazer que eu vou receber aqui 2 pessoas com um currículo bem extenso. Primeira, a Ana Carolina Colli, minha parceira aqui de jornada aqui na Viturbana. Ana Carolina Colli é arquiteta e urbanista formada e pós-graduada pela Universidade de Mackenzie. São mais de 16 anos de experiência no mercado imobiliário, gestão dos departamentos de projetos, produtos, PDV, ponto de venda, e atuação em mais de 60 lançamentos imobiliários em diversos estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, enfim, nos mais diferentes segmentos da minha casa, minha vida, do médio e alto padrão. É isso mesmo, Fê. Obrigado Tudo bem? pelo convite, por ter aceitado. Imagina, é um prazer estar aqui com você. E agora eu vou trazer o Carlos Eduardo Murgel Miller, acertei, né? Exatamente, é isso aí. A biografia desse cara é a melhor que eu trouxe já para o podcast, vamos lá. Cadu Miller nasceu em São Paulo no final dos anos 80. Quando criança, como a maioria dos brasileirinhos, queria ser jogador de futebol. De tanto pedir a seus pais, um dia foi ao estádio e de lá descobriu sua verdadeira paixão. Aquele espaço vibrante que se sacudia junto à massa e reverberava, de forma acolhedora, as palavras de sua torcida. Os anos se passaram, os sonhos mudaram e já com o vestibular à porta a seguir carreira de arquitetura, surgia como opção mais natural para aquele adolescente que não sabia exatamente o que queria. Sabia o que não queria de jeito nenhum. Foram 6 anos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, depois mais 3 anos se dedicando ao seu mestrado na FAO Maranhão, anos maravilhosos e transformadores. Ao concluir seus estudos, dedicou-se a montar seu escritório, a firma, junto com seu primo Eduardo. Com o dinheiro que ganharam em um concurso nacional, compraram os computadores, alugaram uma salinha e tudo começou. De lá para cá já se passaram 7 anos e mais de 200 projetos de diferentes escalas entre habitacionais, institucionais e comerciais. Fazer arquitetura além de sua profissão é hoje a forma como se diverte e busca contribuir para um futuro melhor, mais acolhedor e surpreendente para as pessoas. Aí sim, é desse tipo de biografia que eu gosto, que a gente vai muito além do corporativo, não é verdade? Aliás, a gente não é a profissão, né? Exato. A gente é uma somatória de fatores. Então, Exato. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Como eu falei, é um bate-papo, não sou entrevistador, nem tenho a pretensão de ser. Aqui como figura central aqui da Viturbana, eu sempre falei muito, né, que o nosso podcast não é para falar do nosso próprio umbigo. Né? A gente para trazer conversas que enriqueçam a visão do mercado imobiliário, do urbanismo, mas que a gente possa falar de São Paulo, que acho que esse aqui é o grande barato. São Paulo tem tanta coisa boa para ser falada. E eu já começo, né, trazendo a provocação para vocês dois, do que a gente vive um momento de ascensão novamente do mercado imobiliário. Ele tem sempre seus altos e baixos. A gente está num momento de muitas construções acontecendo. E sempre tem aquele usuário no Instagram que vem na rede social da Viturbana e fala assim, numa cidade tão cinza, vocês estão fazendo umas coisas tão coloridas. Né? Então, a primeira provocação que eu faço para vocês é essa. Então, decidam quem vai responder primeiro, mas assim, dá para fazer uma cidade mais colorida em São Paulo, não é mesmo? Dá para fazer, Fê. Eu acho interessante, né? São Paulo, ele se modifica muito rápido, né? Então, eu tô aqui no mercado imobiliário faz um tempinho, só que eu saí de São Paulo, fiquei um tempo fora, retornei. Quando eu retorno a São Paulo agora, dá para identificar a modificação de São Paulo. E é muito interessante. E a questão da cor, né? Você consegue identificar o quão é presente, né? Seja ela no desenvolvimento de fachada, ou seja ela hoje muito atuante numa arte, num grafite, prédios novos ou prédios antigos, né? Que o pessoal está reabilitando esses prédios até, né? Ou revitalizando essas fachadas, né? Então, é uma cidade que se movimenta muito rapidamente, né? E eu falo assim, questão de 4 anos, né? Então, não é muito tempo, né? Então, há 4 anos atrás, a gente viu uma São Paulo realmente diferente do que a gente está vendo hoje. Acho que falar sobre São Paulo, assim, é quase impossível a gente abordar tudo de São Paulo, porque São Paulo é uma cidade super complexa, com uma história super diversa e longa. E, assim, quando a gente olha um pouco para a paisagem de São Paulo, né, falando assim da cor, das edificações, se a gente voltar um pouquinho atrás, a gente vai chegar vamos dizer assim, no sítio paulistano,
que talvez seja um dos lugares mais bonitos que a gente tem no Brasil do ponto de vista geomorfológico, paisagístico, né? A gente tem o Pico do Jaraguá, a gente tem uma infinidade de vales, a gente tinha a mata. Aqui onde a gente está hoje, que é a Avenida Paulista, chamava Caguaçu, que era a Mata Grande, né? Então tudo isso era maravilhoso. A gente, enfim, foi ocupando esse território, transformando ele. Eu acho que até certo ponto, até uma época determinada, com uma forma mais cuidadosa. Depois São Paulo teve uma explosão de crescimento e se perdeu talvez um pouco esse cuidado. E talvez seja dessa fase que a gente tem essa memória, vamos dizer assim, que São Paulo é uma cidade muito cinza. Porque, de fato, as construções passaram a ser construídas de forma mais rápida, talvez com menos cuidado ou com menos preocupação mesmo de gerar um ambiente, uma paisagem, vamos dizer assim, bela para nós, né? Perfeito. Acho que agora a gente está num momento que estamos consolidados aqui, né? São Paulo já não cresce mais como cresceu há 50 anos atrás. E, por outro lado, a gente realizou. Essa é a cidade que temos e a cidade que a gente tem que melhorar, né? Então, como a Ana falou, tem uma porção de edifícios que estão sendo restaurados, retrofitados e buscando essa imagem melhor. E os edifícios novos, naturalmente, também estão buscando isso. Ótimo. Perfeito. A gente já vai voltar nesse ponto dessa questão de o fazer por fazer, quase que uma linha de produção. Mas antes eu queria fazer um insight que eu sempre tento trazer aqui, que é da onde surgiu o gosto pela arquitetura, né? Cada um com vivências diferentes, um do escritório, um na incorporação. Onde foi a picadinha que fez... Eu, particularmente, sempre fui apaixonado por arquitetura, apesar de ser da área de marketing, desde que me entendo por gente, mas eu adorava desenhar. E aí, os meus primeiros desenhos eram casas e apartamentos e praças. Eu ficava sentado numa praça, desenhando e multicolorindo ela. E aí, depois, mais pra frente, eu fui começar de HQ. Do HQ, eu fui pra área publicitária e aí me apaixonei. Legal. Mas a paixão do desenho foi o que me tocou aí por essa questão. E a arquitetura vai muito além do desenho, né? Então, muitas vezes, não é a arte pela arte que é tomada. Onde foi o caminho para vocês encontrarem essa... O bichinho, né? Onde o o bichinho picou. Onde o bichinho picou? Olha, para mim aconteceu de forma muito natural, né? Então, meu pai, ele é engenheiro civil, então eu acho que naturalmente eu via ele naquele tempo com aquelas pranchetas enormes, Legal. fazendo um projeto nanquim. Legal. Então, aquilo que acho que você já começa a ficar mais familiarizada com a questão do desenho. O desenho veio para mim também como uma forma de, antes de entrar na faculdade, já eu gostava, desenhava. Só que a questão do mercado imobiliário aconteceu para mim também muito cedo, desde do início da minha faculdade, quando eu comecei a estagiar em incorporadora e construtora. E para mim era uma sensação de... É muito interessante fazer o desenho, fazer a arquitetura, só que na construtora eu conseguia ver o todo, tudo. Então, peraí, então não é... Que assim, na faculdade é difícil, mas assim, você consegue identificar que não é só arquitetura. Peraí, tem arquitetura, mas se a estrutura não estiver legal, a instalação não está funcionando, o shaft não funciona, mas eu tenho uma aprovação na prefeitura. Então, assim, me picou nesse sentido. Eu via, era muito nova, mas eu via aquelas pessoas com aquelas reuniões na época, era planta aberta na mesa, aquelas compatibilizações. Eu falava, gente, aquilo foi um chamado para mim, né? E desde então, fiquei e não saí. Para mim foi um pouco parecido também, assim, eu também sou filho de engenheiro, né, e tinha essa proximidade com obra. Meu pai não realizava projetos, mas ele acompanhava obras e tudo. E sempre teve naquele conjunto de coisas que eu gostava, né? Vamos dizer assim, eu gostava de comida boa, jogar futebol e visitar prédios legais, lugares legais. Acho que todo mundo, no fundo, é assim. É meio inato no ser humano gostar de coisas boas, coisas bonitas, coisas que são, assim, que tornam a nossa vida melhor. Conforme foi passando o tempo, eu fui observando que, assim, eu tinha uma incapacidade para algumas coisas, naturalmente. Então, eu tinha dificuldade, por exemplo, em química, em biologia, em coisas desse tipo. Mas eu gostava muito de história, gostava muito de construção, assim, de ver essas coisas, programas de construção e de desenho, obviamente. E aí foi meio que uma opção que se mostrou de forma natural. Vou seguir por aqui. E aí, quando entrei no mercado e comecei a trabalhar, eu me descobri e falei, é isso mesmo que eu quero. Legal. Não, eu faço essa provocação, né? Porque a gente vai discutir muito também sobre vida urbana, mas São Paulo é muito plural, né? Então, assim, a gente se beneficia de uma grande megalópole que tem diferentes referências de arquitetura, de arquitetos, de formas de pensar a cidade, né? Que acho que é isso que a gente traz. Então, a Vida Urbana, ela nasceu com essa provocação logo de cara de
ser diferente das outras incorporadoras. Eu gosto muito da fala do Juan, que é um dos nossos sócios lá na Viturbana, e ele fala, a Viturbana não é uma gigante do mercado, mas se a gente tem que brigar pela atenção do público, que seja pelas ideias. Né? E de lá para cá, a gente vem sendo reconhecido como alguém que traz muita cor e traz artes para dentro das fachadas ou de forma externa, que é o que a gente vai destacar um pouquinho mais agora na nossa conversa, que é sobre fachadas. Né? As fachadas de empreendimento diz muito, né? Qual é a proposta, qual que é o DNA, né? Qual é o conceito que você quer. E acho que, falando aqui do marketing, é onde você realmente chama a atenção de um comprador. O primeiro embate, o primeiro contato visual do público é com a fachada, não é com a área comum interna. A piscina é muito legal, mas é o pós. Né? O encantamento surge... Que fachada interessante, né? E a gente tem feito essa brincadeira de unir arte, unir cores. E aí, para vocês, como que é isso, né? Assim, de certa forma, obviamente não quero colocar todo mundo no mesmo balaio, mas de fato, algumas incorporadoras têm se tornado muito cinza. E isso é alvo de reclamação, né? Da comunidade, das redes sociais que sempre abordam esse tema com a gente. Acho que tem um pouco do viés técnico, talvez mais fácil de execução, cores que talvez não envelheçam com o passar do tempo e a manutenção seja menor, então tem tudo isso. Mas também tem, acho que, o lado de provocativo, que dá para ser diferente, que é um pouquinho do assunto que eu comecei trazendo para vocês. Vocês veem dessa forma também? Acho que sim, eu acho que dá para fazer os dois, né? Eu acho que, como você falou, hoje a gente consegue... Antigamente a gente conseguia identificar algumas construtoras de mercado, né? Olha, esse prédio aqui é dessa construtora. Hoje em dia a gente dificilmente consegue, né? Então a gente está falando daqueles tons que tá vindo muito à tona agora que eu começo a enxergar. É o marrom, é o cobre, é o preto, o contraste. Então assim, os caixilhos, esquadrias, as cores escuras e tem ficado novamente tudo muito igual, né? Mas eu acho que dá para fazer os dois. A construtora, ela pensa hoje, né? Ela tem uma responsabilidade para entregar uma fachada que não dê uma manutenção para esse cliente final, mas a gente consegue adotar técnicas construtivas para a gente conseguir manter essa fachada bonita, diferente, porque no final das contas o cliente final ele quer o diferente, né? Eu acho difícil, hoje em dia é sempre o mesmo, mas eu acho interessante que esse cliente hoje ele tá querendo identificar, poxa, não, peraí, aquele é meu prédio, ele é um ícone, é um diferente, e até na quadra você vê isso, né? Então você vê lá as quadras iguais, e aí tem aquele ícone que é diferente, e de fato, a gente colocando materiais adequados e tal, dá para se manter uma fachada dessa tranquilamente. Até antes do Cadu falar, né, foi muito engraçado esses dias que a gente fez um depoimento de um cliente que comprou no Urban Pinheiros, que foi o primeiro empreendimento que a gente fez, e logo de cara a gente tem uma fachada ali assinada pelo Apollo Torres, e a gente tem umas jardineiras coloridas e bem legais. E aí a gente começou a falar no depoimento com o cliente, como é que foi, né? E ele falou, e aí a provocação foi, né? O que foi para você? O que te fez realizar a compra? Aí, obviamente, ele falou da fachada, falou das cores, da arte. E aí ele falou uma coisa que a Carol tocou num ponto, assim. Ele falou assim, eu fui muito pego pela cor e identificar quando eu estivesse atravessando, falou assim, esse é o meu endereço. E aí ele falou, no bairro ali de Pinheiros, na nossa rua, que é Alves Guimarães ali, os vizinhos chamam que é o prédio Carnaval. Porque ele é muito colorido, ele é alegre, ele é diferente. E ele falou, eu adorei esse apelido. Porque realmente é um cartão postal ali daquele bairro, daquele entorno. E eu achei isso o máximo, né? Assim, vai tomando uma outra história, uma outra vertente por quem mora, por quem habita ali, né? Para você. Eu acho que assim, o interessante da gente falar da questão da cor é mais do que uma identidade só ou uma coisa diferente. Eu acho que tem uma questão de ousadia, de coragem, de personalidade. Eu acho que quando a gente resolve que vai usar cor ou que vai fazer as coisas dessa forma, a gente entra um pouco na linha daquilo que o Rua falou, né? De ter boas ideias e de assumir essas ideias e colocá-las. Porque bem ou mal, quando a gente faz tudo cinza ou tons muito pastéis, muito semelhantes, a gente está querendo meio que se camuflar, né? E falar assim, olha, eu não tenho nada a dizer, de certa forma. Perfeito. E eu não preciso me anunciar e eu fico quietinho aqui no meu canto. Eu acho que o que a Vita propõe é exatamente ao contrário. É falar assim, olha, a gente sabe o que a gente quer fazer, a gente tem coragem de dizer e a gente vai dizer isso em alto e bom tom. Perfeito. E acho que o morador, né, o comprador desses apartamentos tem um pouco essa característica. Porque no fundo, quando a gente compra um imóvel, a gente está materializando a nossa existência no mundo, de alguma forma, né? Sim. E ele se identifica, fala, olha, eu sou essa pessoa que tem coragem de ser o que eu sou.
Não, agora você tocou no ponto, Cadu, acho que você falou tudo. A gente vai falar um pouquinho do Nurban Villa Buarque, que tem a assinatura aí da firma aí no desenvolvimento do projeto, mas a gente vai para o 12º lançamento de uma linha já consolidada no mercado, que é a linha Nurban. E toda vez que a gente explora, né, ou nas minhas palestras com os corretores, né, nos meets, nos encontros, quem é a linha Nurban, o corretor já tem muito claro quem é esse perfil de público. É um público mais novo, mas não em idade, em estilo de vida, em forma de viver. Então, é uma pessoa que ama a cidade, ama a mobilidade urbana, os nossos empreendimentos não tem vaga de estacionamento. Então, é um cara que vive a cidade. E esse cara que vive a cidade, ele quer ver o diferente, ele quer ver o colorido, ele quer ver o plural, ele se identifica com isso. Então, as cores é parte do contexto da história dele de falar como esse cliente do Nurban Pinheiro, de falar, eu tô naquele endereço que é o prédio do Carnaval. Vamos falar um pouquinho, então, do que foi essa concepção do Nurban Villa Buarque. A gente está hoje promovendo, né, esse mês agora, o primeiro encontro com corretores para poder falar desse lançamento que vai ser o nosso primeiro de 2025. E acho que tudo que a gente falou aqui, vocês vão agora só reforçar um pouco do que a gente falou sobre o conceito, sobre a identidade, sobre as cores. Eu acho que é um empreendimento que logo de cara, quem vê a imagem 3D vai ver que ele é o diferentão lá da rua, do Dr. Cesário da Mota. E eu acho que tem todo um contexto de unir a identidade forte com apelo acolhedor nas áreas comuns e quando vai entrando, que o Cadu conta até um pouco nisso em um dos nossos vídeos que a gente falou. Conta um pouquinho, Cadu, como foi o processo criativo, unindo toda essa questão estética, cores e o impacto para o pedestre, que é algo que você explora também na conversa. A gente, enfim, quando desenvolveu esse projeto, a gente tinha algumas escalas de abordagem, né? Assim, sempre lembrando que a fachada, ela se comunica antes com quem está fora do que quem está dentro, né? Ela é mais uma mensagem para a cidade e para quem está em volta do que necessariamente para quem está dentro do empreendimento. A gente tentou, assim, primeira questão foi fazer um acerto geométrico, porque a rua ela é levemente inclinada em relação ao terreno, em relação aos vizinhos, e a gente achava que era importante fazer essa fachada ser frontal à rua. Então, é o primeiro detalhe assim, dessa fachada, quem for olhar ela vai ver que as varandas frontais elas são inclinadas. Né? Depois disso, a gente, pensando aí propriamente nas cores, né, a gente sabia que a gente queria fazer um jogo de cores, com cores contrastantes e que tivessem personalidade, né? E a gente acabou, depois em conjunto, né, nós da firma mais o pessoal da Vita, escolhendo as cores de forma, vamos dizer assim, democrática, né? Sim. E a gente achou que o ideal era fazer a torre numa cor um pouco mais fria, até por questão de desempenho térmico, dar mais conforto para as pessoas que moram dentro do prédio, né? E as áreas comuns num tom mais quente, mais acolhedor, né? Disso a gente saiu para um rosa grená ali, para um azul escuro. E aí a gente foi desenhando, vamos dizer assim, dessa forma. Então quem chega na entrada vê aquela, vamos dizer assim, aquela abertura toda rosa, acolhedora, e aí você entra, passa pelo hall, chega na circulação social, pega o elevador e se sair lá na cobertura, você vai chegar de novo numa área comum que tem a piscina, enfim, que tem um salão de festas, todo nesse tom rosado. Né? Perfeito. Carol, como que é esse desafio, né? Porque assim, a Carol, ela é a ponte, né, entre os atributos que o escritório quer inserir com os desejos da concepção do projeto que foi decidido lá atrás e que tem uma série de desafios. E a Carol tem um papel muito importante que junto com isso, ela junta com o time comercial e o time de marketing, porque assim, no final das contas, ela é parte desse processo de venda, né? Então ela tem que conciliar toda a parte de projeto, de arquitetura e falar, isso é realmente do ponto de vista de público vendável, né? Exato. Isso realmente conversa e dialoga com o público. Então são várias esferas, né, que você vai tendo que cruzar nesses desafios e alinhamento com o Cadu. Como que foi esse processo do Villa Buarque? Do Villa Buarque e de todos os E outros, de todos né? os outros. Assim, porque a gente está falando aí de 5 sócios hoje, né? E a gente sabe que cada um tem uma identidade única para poder ler essas fachadas, né? Então, é um grande desafio, né? Mas falando do Villa Buarque, o que eu acho muito importante, né? Que a gente está trabalhando aí com a firma já faz bastante tempo, mas é a leitura do arquiteto em relação ao que nós queremos, né? Então, a Vita, ela entra com uma ideia, né? Olha, a gente tem esse conceito, a gente gosta de fachada assim e tal, mas quem, no final das contas, reproduz
produz isso em projeto é o arquiteto, né? Então, assim, acho que a gente foi muito feliz, né, Cadu, nesse processo, principalmente do Vila Buarque. Como ele falou, tiveram essas... algumas cores de sugestão, mas de cara a gente já adotou a cor que está hoje no projeto, e é toda essa conversa, né? Eu acho que vai ser um projeto, até que a gente estava falando, né? É o prédio Carnaval. Os nossos projetos, a gente vai começar a entregar agora, mas eles tendem a ter algum apelido. Não tem como, vai ser um projeto que vai ter um apelido. Então, esse projeto, ele fatalmente vai acontecer de ser um ícone que vai ter um apelido ali no meio do caminho, né? Mas voltando à parte do processo, né? Então, são várias pinças, porque além dessa questão de aprovação, público, gosto, eu ainda tenho que entrar com a arquitetura junto com a estrutura, né? Todas as partes técnicas. Questão de bombeiro, que a gente sofre, bombeiro, e até falando de fachada, né? Então, na nossa fachada, existem alguns elementos de fachada que, para quem tá olhando, que lindo, foi pensado assim, a gente tem mureta daqui gradil, maravilhoso, mas eventualmente, de fato, isso daqui é uma condição necessária, que foi feita bonita, mas uma condição necessária para poder atender, por exemplo, o Corpo de Bombeiros. Mas são várias pinças que a gente precisa equalizar, né? E conseguir equilibrar isso com a estética visual final, né? Assim, um detalhezinho que eu acho que faz toda a diferença, e é por isso que a arquitetura é fantástica, né? Foi o salão de festas está no segundo andar e ele faz frente para a rua, que é uma rua boemia, que é uma rua que tem ali uma visitação de um público muito jovem, né, do Mackenzie e tudo mais, e que a gente falou, olha que interessante se o salão de festas tivesse integrado essa parte externa da rua, né? Então, conta um pouquinho disso, acho que isso é legal. Bom, essa ideia quem deu foi a Carol. Ela que é a mãe da ideia. Ela que é a mãe da ideia. E quando ela colocou isso... Bom, enfim, a Carol explicou o que ela faz, mas eu colocaria até de outra forma. Eu acho que a Carol é a maestra disso tudo. Sim, é ela que concentra tudo e a gente tenta fazer o melhor possível, cada um no seu quadrado. E ela que faz esse filtro do que tá encaixando, o que não tá encaixando, onde a gente pode cada um melhorar um pouco. E numa das reuniões que a gente teve, a Carol levantou essa possibilidade. A gente estava com uma questão de áreas para resolver, tinha que melhorar um pouquinho o produto aqui, tirar um pouquinho dali, fazer algumas coisas, e ela falou, e se fosse lá? E quando ela coloca esse se, que é isso que é o mais legal, eu acho, assim, para arquitetura, porque às vezes a gente acha que a criatividade é uma coisa inerte, assim, que ela existe por conta própria, e não é. A criatividade, ela tem que ser provocada. E aí, quando a Carol colocou isso, muitas coisas se acertaram no projeto, muitas coisas surgiram a partir daí, e eu achei que ficou talvez um dos locais mais legais nesse prédio, de você poder ir lá no final de tarde, sentar com os amigos, tomar uma cerveja e participar ainda da rua. Vamos dizer assim, num camarote, né? Ele é mais um camarote para a rua do que um salão de festa. Vai ser um dos apelidos, a área do camarote. Você imagina isso daí num carnaval, eles fechando a rua, o pessoal lá em cima jogando água, né? Tem essas questões. Pois é. Mas é muito do que você disse, Cadu, é a provocação, né, criativa, de tentar conciliar o público e o privado, né, o espaço ali do convívio dos moradores com o espaço público, né, e emendando um pouquinho do perfil do Nurban, né, do público Nurban, a esse contexto do Vila Buarque, o que mais vocês podem contar? Porque assim, o grande desafio do projeto Nurban, especificamente do Vila Buarque, é que ele não está, obviamente, na região central e ele não está, obviamente, na região mais nobre de Higienópolis. Ele está naquele miolo, onde tudo acontece, né? Então, assim, você tem a Boemia, você tem faculdades grandes como a PUC, Mackenzie, você tem a Santa Casa. Então, até na pré-eleição com os corretores, eu falei assim, esse é um produto que dialoga com muitos públicos, né? E um deles, inclusive, é o próprio investidor, que é onde a gente está concebendo o nosso decorado e tudo mais, que nem é pauta para esse assunto, porque a gente vai ter um próximo episódio só falando disso. Mas isso tem que se harmonizar, inclusive, com as tipologias, né? Com a construção do... Até que metro quadrado para um residencial compacto é relativo, é significativo ou não. Então também tem esse desafio, né, cara? Tem. E ali, você falou muito bem, né? Ali a gente tem gente, aí vamos falar do Brasil inteiro, né? A gente tá falando de uma Santa Casa que pega um público de vários estados.
As faculdades também pegam público de vários estados, né? Então o pessoal vem aí, eventualmente do sul, vem do centro-oeste para fazer faculdade ali naquela região. Então eu acho que é um detalhe importante, né? E a concepção das plantas, hoje até falando lá, né? Que a gente tem alguma variação de metragem, mas ainda assim um montante maior em plantas mais compactas, são as soluções de layout, né? Então assim, o que eu sempre vejo na arquitetura? Não adianta a gente ter uma planta grande que a gente não encaixa, né? Então, assim, encaixar é justamente ter esse layout de cama, funcionando com mesa, funcionando com armário, funcionando com, né, essa vivência dentro da planta que de novo, né? A gente como incorporação, a gente fala, Cadu, a gente precisa de tantos metros, né? E aí o arquiteto que precisa entender a nossa necessidade e desenhar isso de forma que fique uma planta gostosa de se morar, né? Exato. E que seja gostosa de se morar e que seja adaptável, né? Porque várias pessoas diferentes vão morar nesse local. Às vezes, na mesma planta, a gente tem pessoas que, sei lá, uma está estudando medicina ali na Santa Casa, a outra já é uma pessoa que já é formada, que já tem outras necessidades. E aí a gente tem que tentar imaginar uma planta que abarque todo mundo, né? Que tenha essa possibilidade de adaptação, de transformação, né? Perfeito, perfeito. Não, acho que é um pouco disso. Obviamente, a gente está se estendendo um pouco mais no Vila Buarque, porque é o que está, vamos dizer assim, no momento, na crista da onda aí para lançar, que vai chegar em 2025. Mas, obviamente, a gente não quer se restringir só a eles. E aí, saindo um pouquinho da caixinha do Nurba Vila Buarque, o que mais vocês observam de tendências, ainda falando um pouquinho mais de fachada, né, do ponto de vista ou estético ou técnico, que vocês absorveram nos últimos meses, talvez anos, e que vocês encontram que essa tem sido a tendência daqui para frente, ou em formas, como eu falei, técnicas, ou mesmo estética, de cor, de paisagismo, né? O que vocês têm para olhar? Eu vou deixar para o Cadu responder. Não, é bem difícil essa pergunta, porque a gente está... Enfim, eu acho que a arquitetura ela enfim, é uma ciência viva, né? Ela nunca está estática, ela nunca tem vamos dizer assim, o estado da arte dela nunca é definitivo. O que é assim, aí falando mais pessoalmente, dentro do trabalho que a gente faz e o que a gente observa, eu acho que a primeira coisa é que as fachadas, elas passaram novamente a receber um cuidado um pouquinho maior de desenho, né? Não ser só uma reflexão do que é a planta interna do apartamento. Sim. Então não é mais um caixote com quadradinhos, que cada quadradinho é uma janela, porque cada quadradinho cada janela está num ambiente interno. A gente começa a desenhar isso de outra forma. Eu acho que um outro dado super importante, aí falando muito do nível do pedestre, é esse cuidado que a gente tomou, né, no Vila Buarque, e enfim, a gente acha que outros arquitetos também tomam, da pessoa que caminha pela calçada. Então isso está de não ter um portão físico ali que te passa uma mensagem de assim, eu não quero você perto de mim, eu tenho medo de você, se afaste, né? E desenhar essas entradas de forma mais generosa, mais urbana mesmo. Quanto também alguns pequenos detalhes, né? Então, para a pessoa que está andando, observar. Então, são mudanças de pé direito, são cores, são luminárias que são posicionadas de forma, às vezes, surpreendente, um paisagismo, né? Então, acho que essa é uma tendência atual. O cara é bom, hein? O cara é bom. Ele fala bem. Eu acho que esse é um ponto muito legal, né? Da essência da Viturbana, da essência dos produtos Nurba, que é o olhar ao pedestre. Totalmente. Né? Então, boa parte dos nossos projetos tem essa singularidade, desse olhar de como o pedestre enxerga, desde as nossas artes, quando há nos empreendimentos. Totalmente. A composição das fachadas ativas, né? Onde vai ser parte eu costumo dizer, né? O empreendimento nasce e nasce uma vida ali que vai ser muito além só dos moradores, né? Sim. E a fachada ativa também vai contribuir para o desenvolvimento da micro-região, né? Eu gosto, como profissional de marketing, a gente analisa uma tendência que eu acho que é assim em volta, que é a micromobilidade, né? Que é assim, eu quero fazer tudo o que eu posso fazer a poucos passos. Sim. Eu quero trabalhar perto de casa quando não estou trabalhando em casa. Sim. Eu quero ir no mercadinho da esquina, eu quero ir no restaurante da esquina, eu quero ir andar de ciclovia até o lugar mais próximo, eu quero andar de metrô a poucos passos. Então, isso que o Cadu falou, né, de ter uma fachada e uma área de pedestres na entrada muito convidativa, acho que tem sido uma aposta da Viturbana. Eu tenho um exemplo muito fresco na minha memória, que é o Campo Belo.
O Nurba Campo Belo, a gente tem uma entrada e logo depois a gente tem um pet place quase integrado ali à calçada e com uma arte também, que é do Marcelo Eco nesse caso. E assim, é realmente um convite a falar assim, cara, você é parte dessa integração. Não, o pet place, no caso, ele tá aberto, né? Perfeito, é isso. Ao público, né? É verdade. Ele tá aberto. Foi um projeto bem, bem legal, né? Não participei, mas é um projeto muito legal. Eu acho que você tá falando é interessante no sentido de a visão do pedestre pode ser uma visão passando na frente do empreendimento e aí a condição da fachada até do olhar, vamos falar de novo do Vila Buarque, mas o olhar de baixo para cima. Antigamente, o que eu vi? Os arquitetos pensando do portão para dentro. Eles não conseguiam pensar do portão para fora. Hoje está acontecendo totalmente diferente. A gente quer que esse público veja esse prédio, né? Então, essas até nuances de cor, pensando no pedestre, olhando de baixo para cima, tem uma brincadeira que você consegue ver ali, uma ideia totalmente diferente. E não só isso, às vezes o pedestre, ele pode estar no minhocão, entendeu? Ele está olhando lá, de longe, e a gente se preocupa hoje, a gente fez o Barão de Campinas, tem uma imagem maravilhosa do Barão de Campinas, que é justamente uma vista do minhocão, e a gente consegue identificar o prédio. Mas por quê? O arquiteto pensou, opa, peraí, não são só essas pessoas. Ótimo, a gente está mobilizando ali a micro-região para os acessos e está ficando muito legal, mas eu tenho toda uma cidade olhando para esse prédio, né? Então, eles começam a pensar nesse entorno, né? Como que a gente está vendo a cidade junto ao que a gente está fazendo dentro desse quadrado, né? Aquela frasezinha, é todo ponto de vista, vista de um ponto. Né? Então, é perfeito, acho que é isso. E aí, só aproveitando o gancho que a gente falou dessa visão do pedestre, eu queria um assunto que a Carol pode falar até um pouquinho mais, de como a gente está organizando as nossas fachadas ativas, né? O ponto é, ela sendo um benefício e uma obrigação, ou ambos, há uma preocupação da Viturbana com como vai ser tomado esse espaço e de que forma ele vai ser tomado, porque a gente precisa criar algumas regras já desde que ela nasce, né? Sim, sim. Hoje a gente tende a qualificar já esse espaço, né? De forma que assim que ele for adquirido e montado e ocupado, ele tem algumas qualificações justamente para atender a micro-região, né? Perfeito. Então, existe sim alguns formatos que dá para a gente fazer, para a gente poder qualificar o espaço e que ele atenda de forma generosa a região. Sim. E aí, obviamente, saindo da esfera de fachada, a gente falou muito de cores, falou de atributos que a gente pode incorporar. Tem toda a outra preocupação, que é como que essa fachada ela vai se traduzir nos ambientes internos, nas áreas comuns, como o paisagismo conversa com tudo isso. Especificamente no Nurba Vila Buarque, acredito que o Cadu tenha sido responsável por todas essas outras etapas também, né? O Cadu foi responsável por 100% do projeto, né? Legal. Vamos deixar aqui, ele conseguiu, o que é muito interessante, até pontuar rapidinho, né? O olhar do todo, né? Então a gente não juntou pecinhas de xadrez, né? Pecinhas de quebra-cabeça, né? Foi tudo um pensar, você pensou tudo junto, né? Eu acho que assim, eu já falei um pouquinho, né? Mas assim, a ideia é que tinha essa cor externa, a cor de acolhimento, a cor interna. E a gente, voltando de novo ao pedestre, né? Porque o morador é um pedestre. Todos nós somos pedestres no final. E a gente chega, você entra no prédio e você continua esse passeio. Então, assim, vamos dizer, essa paisagem que você tem externa, ela se torna interna. Em outra escala, com outro tipo de controle, de uso, de tudo, de iluminação. Só que ainda tem uma continuidade, né? E acho que isso é importante porque ele reforça esse caráter de que o prédio pertence à cidade, a cidade pertence ao prédio, está tudo conectado, né? Perfeito, perfeito. E já indo para os finalmentes, queria que a Carol pudesse falar um pouquinho do que a gente está preparando para 2025 em termos de conceito, né? Para alguns dos nossos presentes, claro, sem abrir tudo que a gente vai fazer, mas assim, seguir realmente essa tendência de cores, né? Assim, tem alguma inovação que você possa contar que a gente está seguindo do ponto de vista ou da arquitetura, ou de cores, ou técnico? E depois, o próprio Cadu complementar, saindo um pouquinho do espaço do universo Viturbana, né? O que a firma tá se colocando em perspectiva de 2025, em termos de projeto? A firma abraça projetos que vão além só dos empreendimentos habitacionais, então também você contasse um pouquinho disso. Tá bom, a gente tem bastante coisa, né, Fê? Para 2025. A gente está com alguns desenvolvimentos, né, para
pro ano que vem. A fachada, Fê, assim, novidade e tudo mais, é uma coisa tão peculiar e orgânica, e ela vai acontecendo, né? Vita Urbana, a gente não consegue, não é um briefing que dá para você dar, assim, não, todos os empreendimentos vão seguir num formato. Cada empreendimento nosso é único. Por quê? Você acabou de falando de forma, né? A gente tem algumas fachadas que elas acabam se recortando, são fachadas que, dependendo do terreno, elas vão se modificando. E pode ser que aconteça da novidade vir desse partido de recorte dessa fachada que aconteceu nesse formato. Então, peraí, isso daqui é um partido. Não é spoiler, tá? Mas é algum projeto que a gente acabe recortando. Poxa, vamos pintar isso de uma cor única para imaginar que isso é uma fatia que a gente está tirando desse prédio? Então, aqui vai ter tudo uma cor, a gente está tirando. Então, ele é muito orgânico, né? Essa ideia de novidade e do que a gente tem, o que a gente vai apresentar para ano que vem. A gente já tem alguns spoilers, né? É alguma coisa que o Cadu também já tá trabalhando. Mas vai ter muita cor, né? A gente vai continuar nessa expectativa, nesse tipo de atendimento ao público, né, com essas áreas comuns, que a gente não quer que sejam áreas comuns dentro do prédio alugadas, privadas, a gente quer que essas áreas comuns elas continuem permeando, que elas sejam o segundo espaço da unidade habitacional. A Vita vai seguir nessa linha e é isso. Perfeito. Acho que lá na firma a gente, para ano que vem, assim, bom, voltando ao spoiler, né, tem algumas coisas aí que a gente está fazendo com a Vita, que devem aparecer ano que vem. Sobre cores, né? Nesse caso, eu acho que a gente está pensando um pouquinho em começar a trabalhar a cor não só como superfície, mas como luz. Como que essa cor ela pode se desmaterializar e começar a tá no ambiente, tá na atmosfera. E acho que também nesse projeto a gente vai ter uma grande surpresa na parte de paisagismo. Verdade. Legal. Que eu acho que, assim, nós como brasileiros, enfim, moradores do trópico, né? Vamos falar dessa forma. A gente não pode nunca esquecer que a gente está num lugar que já foi florestado e a gente tem essa responsabilidade. Legal. Então, eu acho que o próximo projeto aí nosso junto vai ter umas surpresas nesse sentido. Que legal, que legal. E eu acho que é muito importante a gente falar para que região que a gente vai, né? A gente tem feito um ano incrível, né, de 2024. Eu acho que desde 2022 a gente abraçou a zona central de São Paulo. A gente teve um primeiro empreendimento que foi o Nurban Santa Cecília, que foi um case de sucesso. E aí, de lá para cá, se a gente somar tudo que a gente tem para lançar em 2025, a gente já está falando de 6 empreendimentos só naquela região. E eu acho que tudo que vocês falaram, né, não só do que vocês acreditam, mas da aposta da Vita Urbana, é de trazer cor para a área central, de trazer um pouco de vida, de paisagismo, essa integração entre o público e privado para o centro de São Paulo, acho que é tão importante, né, tão relevante. E saindo um pouquinho da zona central, indo um pouquinho ali para a região da zona oeste, onde a gente também entende que tem o público Nurban, que também tem os atributos do que a gente acredita em termos de mobilidade urbana, em termos de convivência do público e do privado. Então, acho que unir essa questão das cores, o paisagismo e essa vertente do que a gente acredita de público vai para esses projetos que a gente deve lançar em 2025, então aguardem em breve novidades, né? Então, gente, mais uma vez queria agradecer o bate-papo aqui com vocês. Queria que obviamente, a Cá não precisa fazer o merchan, porque eu já faço o merchan da Vita Urbana, mas eu vou deixar o espaço aqui para o Cadu falar como que a nossa audiência pode seguir a firma, seguir o Cadu aí, para acompanhar os projetos que vocês desenvolvem. Tá bom. Bom, é o seguinte, nós temos o nosso site, que é www.firma-a.com, e temos o nosso Instagram, que é firma_arc, e você pode acompanhar um pouquinho do nosso trabalho lá. Perfeito. Então, mais uma vez agradecendo a audiência, lembrando a todos vocês que vocês podem acompanhar a Vita Urbana pelos canais de streaming e também pelo nosso canal exclusivo ali do YouTube. A todos vocês, muito obrigado e até o próximo Vita Urbana Talks.